para a preparação da igreja, né? A palavra nesta noite vem preparando o povo do Senhor. Se eles quiserem a preparar, essa é a palavra do Senhor. Graças seja dada ao nome do Senhor. Mateus 25, primeiro. Glória a Deus, em nome de Jesus. Pastor Renato nos convidou aqui, quando eu cheguei aqui, me fez o convite, né? E foi a palavra que veio na minha mente, foi essa. Aleluia. Graças a Deus. Então, o vinho do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 outras, tomando as suas lâmpadas, não levaram as suas vasilhas para as suas mãos. Retardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor, e aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nós o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos faltem a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprá-lo para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as portas, e fechou-se. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus, Senhor, nesta hora santa e gloriosa de oração, meu Deus, fez aí a tua palavra, com a tua língua nesse momento, meu Pai. Venha falar nessa noite, Pai, poderosamente, Pai. Aleluia. Vai passar para a amada igreja, meu Deus Jesus. Se esta palavra, meu Pai, é porque o Senhor está pedindo para nós uma preparação diante do Senhor. Porque se nós não estivermos preparados, nós não subiremos com o Senhor, aleluia. Portanto, veio uma palavra forte e poderosa nesta noite, alertando a amada igreja nesta noite, aleluia, para que nós possamos estar em todo momento preparados, porque nós vamos saber a hora que o Senhor vai vir buscar o teu povo, aleluia. E para isso nós temos que estar apanhados na consagração, na vigilância, no entendimento, na sabedoria, meu Pai, porque a hora que nós nem esperamos, aleluia, Jesus, o Senhor vem nas nuvens de glória, aleluia. E nós precisamos estar preparados para entrar com o Senhor. Nós não podemos mais perder tempo, Senhor, nós temos que ganhar tempo com o Senhor, aleluia. Seja conosco e seja com a tua palavra. Esta é a minha oração nesta noite. Conceda bênção e vitória a você, em nome do Senhor Jesus. Fala com o teu povo, Senhor, porque de mim mesmo não tenho nada, mas o Senhor tem para falar com a igreja. Amém. Glória a Deus, em Jesus. Graças seja dada em nome do Senhor. Então, essa palavra, essa noite, Deus do Senhor, ela vem dando despertamento para mim, para você, para a amada igreja nesta noite. Essa palavra, ela vem ensinando para nós de que maneira nós convivemos nesse mundo. Essa palavra, ela vem ensinando para nós, aleluia, de que forma nós possamos enfrentar a luta do dia a dia, igreja do Senhor. Nós, para enfrentar essa luta do dia a dia, nós temos que estar, aleluia, em jejum e oração com o Senhor. Em vigilância e pedindo para Deus a sabedoria e o entendimento. Porque se nós não tivermos entendimento, igreja do Senhor, nós se perde. Nós acaba, aleluia, Jesus, parando. Porque não está sendo fácil para nós conviver nesse mundo. Muitas pessoas estão achando, igreja do Senhor,
que é só ficar assim de braço cruzado, que o Senhor vai vir e vai levar. Mas não é dessa maneira. Para nós entrar no céu, nós precisamos de uma... Deus, nós precisamos de uma preparação com o Senhor. E a preparação que nós precisamos ter ela, igreja, é sempre estar clamando o Senhor e guardando os mandamentos. Aleluia. Portanto, o Senhor Jesus escolheu 10 mulheres, aleluia. E essas 10 mulheres, está dizendo a palavra que eram 10 virgens, mas 5 eram prudentes, mas 5 eram loucos. A Bíblia vai dizer que as prudentes estavam se preparando na vida com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que as loucas não estavam preparando. Igreja do Senhor, então a palavra está dizendo, aleluia, que aquelas 5, eu creio, que estavam ali em constante oração, que nem a pastora Aparecida falou, estavam ali vigiando o que falava, ela estava ali orando, ela estava ali consagrando a vida diante do Senhor. Igreja, quantos crentes que não consagram a vida? Quantos crentes que dizem assim, eu não posso consagrar minha vida porque eu tomo remédio. Eu não posso consagrar minha vida porque eu não consigo ficar sem tomar um golinho de café cedo. Eu não consigo consagrar porque eu levanto já com dor no estômago e preciso se alimentar. Não, igreja. Se você for fiel com Jesus, você pode consagrar que Ele não vai permitir que nenhum mal te aconteça. Porque você vai estar ali no propósito com o Senhor Jesus. Você não vai estar com propósito nem com o remédio, e nem com o pastor, e nem com a mulher do pastor, e nem com o povo da igreja. Você está no propósito com o Senhor Jesus. E como você faz um propósito com Deus, você jamais vai perecer. E você também não pode quebrar. Você tem que selar. O seu propósito com Deus é como aliança. A aliança não tem emenda. Esse é um propósito que tem que ter com Deus. É como aliança. A aliança não tem emenda. E o propósito do Senhor não pode ser quebrado. Você tem que ter um propósito sério com o Senhor. Eu tive um propósito com o Senhor de 21 dias de oração nessa igreja. Os primeiros 21 dias, Deus preparou. Eu ainda vou falar da palavra. Deus já preparou um veículo para o meu filho que estava precisando muito. É o carro que ele trabalha hoje, o Lucas. No outros 21 dias que eu e a irmã Mara fizemos aqui, a minha filha reconciliou com o Senhor. Agora nós fizemos mais uma vez 7 quarta-feira com Deus, num propósito com o Senhor Jesus. O filho da irmã Mara reconciliou. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Igreja, todas as vezes que eu faço uma campanha, eu entro no propósito do Senhor primeiro lugar. Para depois Deus confirmar a palavra. Aí quando Deus confirma a palavra, aí nós vamos, porque Jesus já está na frente para poder realizar o sonho. Agora nós estamos aí nessa campanha, o João, o irmão Gilton, conseguiu um carro. Então, não estou dizendo, igreja, que nós estamos fazendo para pedir coisas material. Mas a sorte é o Senhor é quem dá. Nós estamos no propósito do Senhor. E Ele está abrindo porta de prosperidade. Né? Então, minha filha pediu, mãe, olha para mim aí, porque eu preciso, mãe, de um lugar para o meu filho morar. Nós entramos na oração. Deus preparou uma casa para o meu neto. Apesar de que ele não está nela agora, mas ele ainda vai morar nessa casa. Glória a Deus. Então, igreja, nós não estamos pedindo coisa material, mas Deus está abrindo porta de prosperidade. Glória, né? Aleluia. Agora aqui, essa palavra desta noite é sobre salvação, é sobre preparação da alma com o Senhor Jesus. Aleluia. Né? Então nós temos que preparar a nossa vida com o Senhor. Então aqui a palavra está dizendo sobre aquelas mulheres. Que então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Então aquelas 5 moças estavam ali orando, esperando no Senhor de receber dele a sua coroa, o seu lugar, o seu galardão. Ela não estava preocupada com vaidade, não estava preocupada com a vida alheia, ela não estava preocupada com nada, ela estava ligada no Senhor Jesus. Estava sentada no Senhor. E nesta noite eu
creio que todos nós aqui estamos centrados na palavra. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que 5 delas eram prudentes, mas 5 eram loucas. É, Deus. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas como as suas lâmpadas. A Bíblia vai dizer, e tardando o esposo, tosquinejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se o clamor, e aí veio o esposo. Então, igreja do Senhor, muitos hoje estão dormindo espiritual. Aquelas virgens tosquinejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor, e aí veio o esposo, sai ao encontro. E como que elas se encontrar com Jesus se elas não estavam preparadas? Igreja, quem não está preparado não vai encontrar com Jesus. Mesmo eu que dentro da igreja, louvando, cantando, pregando, se eu não preparar a minha vida, eu não vou encontrar com meu Jesus. Eu estou aqui para isso, igreja. Eu estou vindo lá de baixo, onde vir aqui a pé, na chuva, no frio, no calor, no frio, na chuva, no sol, para perder o meu tempo, igreja. Eu vim aqui para ganhar tempo com o Senhor. Aleluia. Porque se eu vim aqui para perder tempo, eu vou ficar lá na minha casa, eu vou ficar que nem as 5 loucas e vou dormir. Mas eu não quero isso para a minha vida, eu quero despertar. Eu quero que todos os dias Deus me desperte do sono espiritual. Que eu não venha adormecer e esquecer o Senhor. E o Senhor vem, leva os teus e me deixa para trás. De forma alguma, igreja, eu vou fazer desta maneira. Eu quero esperar no Senhor. Eu quero que o Senhor venha e me leve juntamente com Ele. E não somente a mim, mas todos vocês presentes aqui. Que Deus leva nós para um lugar de descanso. Um lugar que nós não vai sofrer. Um lugar que lá nós não vai pagar água, nem aluguel, nem água, nem luz. Porque Jesus já é a luz da vida. Aleluia. Jesus é a água da vida. E nós lá não vamos ter sede, não vamos necessitar de luz, não vamos necessitar de dinheiro para aluguel, não vamos necessitar de dinheiro para comer, porque Jesus já é o pão da vida. Então, igreja, vale a pena servir a Deus. Vale a pena você erguer as suas mãos e aceitar Jesus, porque Jesus é o único, suficiente Salvador da sua alma. E além dele não há outro, aleluia. 2 caminhos. É o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é que traz a perdição, mas o caminho estreito é que te oferece a salvação, aleluia. De maneira alguma nós podemos sair desse caminho estreito para procurar o caminho largo. No caminho largo tem cigarro, tem maconha, tem bebida, tem dança, tem briga, tem morte, tem assassinato, tem tudo. Mas no caminho estreito só tem alegria. O caminho estreito só tem santidade, igreja. Aleluia. Ah, mas eu não posso porque eu sou vaidoso. Eu não posso, pode, porque Jesus vai libertar. Quem fala nesta noite contigo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque é a palavra de Deus que nos afirma dizendo desta maneira. E nós jamais poderemos, aleluia, deixar um caminho estreito para ir para o caminho largo. Aleluia. Porque no caminho largo há muita tristeza e angústia e sofrimento. E pranto e ranger de dente, mas o caminho estreito leva a salvação ao céu. E lá você vai encontrar com Jesus e Ele vai servir você. Aqui nós servimos a Ele, mas quando chegar lá, Ele vai servir a nós. Amém? Bendito seja dado o nome santo do Senhor. Aqui vai dizer, mas à meia-noite ouve-se o clamor, e aí vem o esposo. Aleluia, sai-lhe ao encontro. Então, para encontrar com Cristo, temos que estar preparados. Porque senão nós não vamos encontrar com o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Igreja do Senhor, quantas lâmpadas apagadas? Quantas lâmpadas que já se apagaram, igreja do Senhor. Quanto homem de Deus, aleluia, que já não ora mais para azeitar, não ora quando levanta. Quanto homem de Deus, aleluia, que coloca ele na frente,
ao invés de colocar o nosso Deus na sua frente. Louvado seja Deus. Aí começa a atrasar todas as coisas, começa a vir a luta, e aí ele começa a reclamar: por que eu estou assim? Eu sirvo a Deus, mas não está correto com o Senhor Jesus. Servir a Deus, igreja, não é todo dia na casa do Senhor. Servir a Deus é ser obediente à voz de Deus. Servir a Deus é ser correto com o Senhor. Servir a Deus é santificar a sua vida. Servir a Deus é respeitar, aleluia, os mandamentos do Senhor e ter uma boa convivência dentro do lar, aleluia. Servir a Deus não é pegar a Bíblia todo dia e sair correndo para a igreja, não. Servir a Deus é obedecer à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes Deus tem usado o vaso para falar, a pessoa não acredita. Deus tem usado o vaso para orientar, a pessoa passa por cima. Mas vai chegar um dia que ele vai falar: por que eu não ouvi quando alguém falou comigo? Aleluia. Por que eu não ouvi a voz de Deus? Por que eu brinquei com a palavra de Deus? Eu não jejuava, eu não orava, eu levava tudo por mim mesmo, mas hoje eu sei que eu estou perecendo e vou agora partir do Senhor, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Agradecida ao nome do Senhor Jesus. Louvado e agradecido é o teu nome, Jesus. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos faltem a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprá-lo para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas e fechou-se a porta. Igreja, quando a porta fechar, não vai mais abrir. Aproveita que as portas ainda estão abertas, aleluia. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais essa chance de aceitar o nosso mestre, aleluia. Porque até nós, igreja do Senhor, que estamos aqui dentro, cada dia mais precisamos purificar nossa vida diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, igreja do Senhor, vai chegar um momento que a gente não vai ter essa chance. Temos que guardar a palavra de Deus em mente, porque um tempo nós vai ser proibido de abrir a Bíblia Sagrada e pregar a palavra do Senhor. Porque está vindo aí, igreja do Senhor, uma lei que vai fechar as igrejas. Deus é conosco nesse momento. Nós não podemos deixar. Até as igrejas podem fechar, mas a nossa boca não pode fechar. Nós temos que evangelizar e temos que falar do amor do Senhor. Então, para isso, nós precisamos ter, igreja do Senhor, palavras guardadas em nossa mente. Nós precisamos todo dia estar com a Bíblia na mão, pegar um tempinho, ler a Bíblia e guardar a palavra de Deus em nosso coração, em nossa mente, para quando alguém fazer uma pergunta para nós ter com que responder para eles. Amém? Bendito seja dado o nome do Senhor Jesus. Muitos já parou de ler a Bíblia. Muitos não querem saber, só ler a Bíblia quando lembra de ir para a igreja. Muitos já guardou a Bíblia. Ninguém quer saber de entrar na palavra do Senhor ao correr do dia. Porque o Senhor deixou a Bíblia para nós ler e aprender com Ele, igreja. Porque o nosso Deus é o melhor professor para nós. Igreja, teve uma época que eu me criei numa fazenda. E a gente mudava muito e não conseguia nem estudar. Entrava numa escola, nosso pai arrumava a mudança para ir embora, tirava daquela escola. Entrava em outra escola, mal ficava 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, já tinha que ir embora. E eu era uma pessoa muito ruim para me ler a palavra do Senhor, para me ler a palavra. E aí um dia eu fiz um propósito para o Senhor que eu queria aprender a ler a Bíblia Sagrada. E aí o Senhor é o meu professor, Ele me ensinou a ler a palavra do Senhor. Pois eu falo para vocês, se for para mim escrever uma carta, eu tenho dificuldade, mas para ler a palavra de Deus não, porque Deus me ensina. Aleluia. Deus é o nosso juiz, o nosso advogado, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso professor. Né? Então, além dele, não há outro para ensinar melhor para nós. É só Ele mesmo, nada melhor do que nós pedir sabedoria e entendimento para Deus. Deus perguntou a Salomão, aleluia, o que ele queria. Ele não pediu para Deus nem um momento sequer riqueza. Ele pediu entendimento e sabedoria. Deus deu para ele entendimento e
sabedoria e deu para ele muitas riquezas. Se você pedir para Deus algo, Ele te dá aquilo que você pediu e te dá mais um pouco ainda. Aleluia, amém. Bendito seja dado o nome do Senhor, porque o Senhor tem para nós, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. E depois chegaram também as prudentes, as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, igreja, vai ser para nós uma surpresa. Então nós nunca podemos ficar desapreparados, porque o Senhor vai vir um momento que nós não esperamos, aleluia. Vai ser um momento que nós vamos, se nós estiver preparados, é um piscar de olho, o Senhor já vem e já arrebata os teus. Aleluia. Então nós não podemos ficar aí, igreja, de qualquer forma, não. Nós temos que ser crente no nosso lar, ser crente nas ruas, ser crente no trabalho, ser crente dentro do ônibus, em toda a área da nossa vida tem que ser crente. Às vezes eu vou trabalhar, né? Eu vejo nos ônibus muitas irmãs evangélicas, cada uma fala da forma que elas bem entender, do jeito que elas querem falar, mas eu entro no ônibus, eu vou calada e eu venho calada, e vou prestando atenção e falando: Senhor, eu vou com o Senhor e volto com o Senhor. Me ajuda eu vigiar, porque nessa hora pode acontecer algo e nós temos que estar em vigilância e sabedoria para nós clamar o teu nome. Aleluia, meu Deus. Né? Porque tem pessoas de toda forma, cada um é como quer, né? Cada um faz o que quiser da sua vida, mas nós que servimos a Deus, o importante é que nós respeitamos a nossa religião em toda a área que nós tivermos. Nós temos que ter respeito com as coisas do Senhor e ter sinceridade com o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é sincero com nós, Ele é fiel conosco, então nós também temos que ser fiel com Ele. Aleluia, meu Deus. Então, igreja do Senhor, muitas das vezes vai saber o que aquelas loucas estavam fazendo. Vai saber o que ela estava fazendo, que ela não se preparou para ir com o Senhor. Porque as prudentes nós sabemos o que ela estava fazendo, mas as loucas nós não sabemos. Mas vai saber se não estava perdendo o seu tempo, cuidando de algo que não pertencia a ela. Tem muitas pessoas aí cuidando de algo que não pertence à sua vida. Jesus deu uma vida para nós. E tem muitas pessoas aí cuidando de muitas vidas. E nessa hora é um perigo de Jesus Cristo vir e essas pessoas ficarem. Aleluia. Então, igreja, se nós não temos o que fazer, vai ler a Bíblia, vai orar, vai falar com Deus, vai louvar o Senhor, vai ensaiar um louvor, mas deixa cada um para lá e vamos cuidar da nossa vida. Então, eu creio que aquelas 5 prudentes estavam cuidando da vida delas, mas aquelas loucas não estavam, porque se elas estivessem cuidando, elas também teriam sofrido com isso. Graças seja dada em nome do Senhor Jesus. Então, igreja, a palavra ensina para nós de que maneira nós temos que fazer para entrar com o Senhor. Aqui ainda, louvado seja Deus, do 24 e 36, vai dizer a palavra de Deus: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levaram a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo num moinho, será levada uma e deixada a outra. É, Deus. Graças seja dado o nome do Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor.
Mas considerar isso se um pai de família soubesse a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos. Também, aleluia. Também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém, igreja? Aleluia. Então, o Senhor, dessa forma, Ele vai vir no piscar de olho. Vai ser muito rápido a vida do Senhor. E se nós não estivermos preparados, nós vamos perecer. A nossa alma vai perecer. Aleluia. Porque quando Noé também estava anunciando o nome do Senhor, o Senhor revelava para Noé. E ninguém acreditou nele, achou que ele estava falando coisas dele, mas ele estava falando coisas de Deus. E quando Jesus falava com ele, ele passava para o povo, vamos fazer uma arca, Aleluia. né? E eles falavam, esse velho não sabe de nada não, ele está tão velho que está até caducando. Mas a hora que veio o dilúvio, porque naquela época não chovia, e a primeira chuva que veio foi o dilúvio. Choveu tanto que a arca subiu. Amém? E aqueles que estavam preparados subiram junto com ele, mas os que não estavam ficaram para trás do sofrimento. Aleluia. Então, igreja, vamos preparar a vida com Deus. Vamos preparar nossa vida com o Senhor enquanto é tempo. Mais tempo, igreja, de nós viver desapreparados. Vamos preparar, porque é muito difícil você ficar o tempo todo na igreja e chegar no último dia, você não ter aquele privilégio de subir com o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja dado o nome do Senhor Jesus. Então não vamos ficar desapercebidos, não. Vamos ficar ligados na palavra de Deus. Vamos fazer tudo quanto for necessário para nós entrar com o nosso Deus para o céu. Aleluia. Porque senão vai chegar um momento que nós vamos chegar e gritando, todo mundo gritando, pedindo socorro, mas Deus não vai poder nos socorrer. Aleluia. Ali vai ser, aleluia, Jesus, o Senhor recebendo salvo e o inimigo recebendo perdido. Ali de repente vai ter ali uma fila muito grande, Deus separando os salvos para um lado e os perdidos para o outro, que nem o pastor separa os cabritos para um lado e as ovelhas para o outro, igreja. E vai ser muito pranto e ranger de dentro, mas aí vai ser muito tarde, porque as portas vão se fechar e não tem mais jeito, amém? Bendito seja dado o nome do Senhor. Vamos seguir a palavra, vamos chegar até Deus. Ele vai dizer para nós: vinde a mim, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que eu vos tenho te preparado desde a fundação do século. E não aquela palavra: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amém? Graças seja dado o nome do Senhor. Essas são as palavras desta noite, aquilo que eu não pude expressar para vocês, que o Espírito Santo fala melhor no seu coração. Eu quero dizer para a mãe da Júlia, traz ela nos cultos para ela louvar. Traz ela, tá? Porque ela tem um dom que Deus deu para ela. É um talento que não pode ser enterrado. Esse talento tem, aleluia, que progredir, tem que crescer. Ela precisa louvar, precisa ser uma levita do Senhor. Então você traz ela nos cultos de quarta-feira, ou de sexta, domingo, traz ela para louvar a Deus. Amém? Porque hoje em dia tem muitos que hoje não quer louvar e amanhã não pode louvar. E eu estava conversando agora mesmo, estava vindo para cá e conversando com a minha irmã, porque minha irmã disse para mim que ela está muito enferma e ela não está podendo mais ir na igreja. E ela chora porque ela quer ir na igreja e não aguenta. Por quê? Os ossos dela criou uma enfermidade, igreja, que está como que fala, esfarelando, está desmanchando os ossos. E ela foi pedir uma cirurgia. O médico disse que não tem cirurgia para essa doença. Então essa doença, igreja, só Jesus para ter misericórdia. O médico não vai dar conta de cuidar, né? E aí então ela está ali aguardando uma outra cirurgia, né? Outros exames, muita coisa. E ela está ali chorando porque não aguenta na igreja. Aí agora deu um problema na mente, que a mente dela dá tontura, quando ela vê, ela já está no chão. Igreja é uma serva do Senhor, pregadora da palavra de Deus, mas infelizmente veio essa doença para ela.
né? Então, igreja, enquanto nós temos vida, saúde, vamos correr para a presença de Deus, vamos correr, vamos dobrar o nosso joelho, porque nem ajoelhar, minha irmã, mais pode, mas vamos dobrar esse joelho lindo, maravilhoso, cheio de saúde que Deus deu para nós. Vamos dobrar o joelho e vamos clamar, porque se nós parar de clamar, as pedras vão clamar no nosso lugar. Então nós não podemos deixar que as pedras clamam, nós temos que clamar, porque nós temos um fôlego lindo, maravilhoso que Deus deu, né? Então vamos usar esse fôlego lindo, vamos usar essa voz linda, vamos usar esse talento lindo. Não vamos enterrar o nosso talento, vamos deixar o nosso talento sempre estar em prática na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. E essas são minhas palavras, amém. Aquilo que eu não pude expressar, Deus fala no coração. Se o irmão Renato poder pôr o vaso de alabastro